Agora, a oposição não é mais problema. O problema agora são os cristãos. O problema é a igreja. A igreja a qual ele se refere são os evangélicos. Por quê? Porque a igreja católica já está domesticada. Isso me fez cair a ficha. Isso me fez compreender que estes homens que estão no poder já não olham mais a igreja católica como uma instância profética que irá questioná-los. Então, fazendo um exame de consciência, eu me perguntei, será que nós, católicos, estamos realmente amordaçados? Me envergonha que o governo não esteja planejando minimamente perseguir a Igreja Católica. Esteja planejando, sim, fazer algo, entrar numa batalha com os evangélicos, porque eles é quem estão representando o cristianismo no nosso país. Agora, você que é católico e ouve isso, você não fica envergonhado? Você não fica com a cara quente? Você não fica sem saber, perplexo? Ou seja, a pergunta é, para onde foi a Igreja Católica do Brasil? Ou seja, onde estão os católicos que faziam protestos e passeatas? Onde é que estão as marchas pela liberdade? Onde é que estão os padres de passeata tão críticos e tão proféticos? Onde é que estão aqueles abaixo-assinados, aqueles protestos veementes, greves de fome? Onde é que está tudo isso? Tornamo-nos teólogos de corte. Incensamos o príncipe e nos ajoelhamos numa genuflexão blasfema diante de um governo que vai perdendo cada vez mais qualquer pudor e qualquer limite de moralidade. Eu me envergonhei de ser católico. Não me envergonhei de ser católico por causa da verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas me envergonhei de ver que o Brasil inteiro, o país inteiro, olha para mim como sendo parte disto, desta farsa, dessa loucura. Eu não me envergonho da igreja verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu me envergonho que as pessoas olhem para mim, padre, e digam, você está no bolso do governo. Você está no bolso de quem manda. Você tornou-se teólogo da corte. Isso eu não sou, isso eu não serei, isso eu não aceito. Nós católicos, digo mais, nós cristãos, porque os evangélicos são nossos aliados nesta campanha, nós cristãos temos uma antiquíssima tradição de desobediência civil. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por esse princípio colocado por Jesus, os apóstolos disseram, e está nas Sagradas Escrituras, nos Atos Apóstolos, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, se os homens começam a legislar, a colocar regras e a perverter toda a ordem social, fazendo coisas que estão declaradamente e definidamente são contrárias à vontade divina, meus irmãos, nós devemos desobedecer. Sim, desobediência civil. Se estes homens que nos governam começarem a fazer leis contrárias aos mandamentos de Deus, é dever do cristão, é dever do católico não obedecer estas leis, porque convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós devemos compreender que aquele a quem devemos temer é o justo juiz que virá para julgar os vivos e os mortos. O que esses homens podem fazer conosco? Nos matar? Nos caluniar? Todo o mal que eles possam fazer conosco é sempre um mal temporário, que não é nem sequer uma pequena sombra do mal eterno que seria perdermos as nossas almas e irmos para o inferno. Eu, como padre, eu, como sacerdote, não posso estar de lado de um governo que não tem ética cristã, que não tem o pudor de promover todo tipo de moralidade que visa destruir a família, a moral cristã e a herança patrimonial cristã sobre a qual foi construída essa nação. Durante a década de 30 e de 40,
nós vimos o espetáculo horroroso na Itália de padres, bispos, se transformarem em teólogos de corte. Mussolini, com seus camicie nere, tinha também padres e bispos que faziam juramentos fascistas, que faziam todo tipo de ritual fascista diante do altar da pátria, na Praça Veneza, em Roma. Há vídeos na internet a esse respeito. Hoje, passados 60 anos desses acontecimentos, nós olhamos para aqueles clérigos que se associaram a um governo tirânico, anticristão e fascista com vergonha e com desprezo. Se estes homens que hoje, aqui no Brasil, se fazem de teólogos de corte, não temem o juízo de Deus, já que boa parte deles não acreditam em inferno mesmo, não é verdade? Então, se o inferno não existe, por que é que eu vou mudar de opinião? Então temam o juízo da história. A história irá julgá-los com severidade. A história irá julgá-los e condená-los. Como hoje nós olhamos para aqueles clérigos fascistas que estiveram do lado de Hitler e de Mussolini, olharemos no futuro para estes teólogos que se dizem da libertação, que se dizem proféticos, que se dizem do lado do povo, mas estão, na verdade, do lado de uma elite governante. Eles agora defendem claramente e dizem tudo aquilo a que vieram. Vieram legalizar o aborto, vieram legalizar o casamento gay e todos os direitos homossexuais, vieram destruir a família, agilizar o divórcio, fazer com que seja mais rápido ainda, vieram para perverter os nossos filhos. Enquanto fazem escarcéu dizendo que os padres celibatários são pedófilos, esse povo que nos governa, essa gente que nos governa, agora faz leis dizendo que menores de idade podem receber visitas íntimas na prisão. Olha que beleza! Pedofilia é crime, a não ser que você esteja na cadeia, e aí você vai ter pedofilia patrocinada pelo Estado. Meus irmãos, nós já estamos muito além do limite. Já passamos do limite há muito tempo. Onde estão as vozes proféticas da Igreja Católica do Brasil? Onde está a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo desta nação? Eu me envergonho deste silêncio vil. Eu me envergonho desta covardia. Eu me envergonho destes teólogos de corte.